Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Vamos falar, ou seja, vamos conversar sobre a preciosa palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre 3 diálogos muito importantes da palavra de Deus. Diálogo é uma conversa entre 2 ou mais pessoas. E Jesus se utilizava desse meio para fazer conhecido o seu nome e o nome do seu Pai. Há um diálogo muito interessante, eu quero recomendar para vocês, porque eu vou fazer um vídeo curto, mas no livro de Gênesis, no capítulo de número 18, a partir do versículo 23, há um diálogo muito interessante entre Deus e Abraão. Aquela cidade estava numa desolação muito grande, estava numa desobediência muito grande a Deus, e era necessário Deus tomar uma posição sobre os que ali habitavam. E Abraão, ele se preocupou como Deus iria destruir toda aquela cidade, e se porventura ali houvesse algum justo, como ficariam os justos, né? E Abraão, quando ele começou a perguntar, ele perguntou se tivesse em meio a muitos habitantes, se naquela cidade tivesse 50 justos, o que o Senhor faria? E o Senhor começou a dizer a Abraão que ele não a destruiria por amor dos 50 justos. E o diálogo foi se processando até Abraão começar a perguntar se porventura naquela cidade tivesse 5 justos, o que o Senhor faria? E o Senhor disse que por causa de 5 justos, ele também não destruiria. Quero mencionar a importância do justo, a importância do servo de Deus na terra. E, lamentavelmente, havia apenas 2 pessoas, havia menos de 5 pessoas, e o Senhor achou por bem retirar os justos e fazer o que ele era devido. Outro diálogo muito conhecido nosso está no Evangelho de João, no capítulo 3, onde o Senhor mais uma vez tem um diálogo, que esse diálogo, quando a gente lê o capítulo de número 3 do Evangelho de João, o Senhor fala muito conosco. E um dos versículos que eu acho mais impactante é quando o Senhor diz que é necessário. É necessário, é preciso nascer de novo. E Nicodemos era um mestre da lei, era um homem culto, mas porém desconhecia das coisas espirituais, das coisas celestiais. E Jesus começou a explicar para ele. Ele ficou impactado. Ele disse, mas nascer de novo, como assim? Se eu já sou um homem velho, porventura, olha o desconhecimento. Porventura eu vou voltar a ser criança e entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus disse, não, é nascer da água e do Espírito. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito. É ser uma nova criatura, passar a andar nos caminhos do Senhor Jesus para, enfim, ter a vida eterna. Esse é o segundo diálogo que eu acho muito importante na palavra de Deus. Agora eu vou falar do terceiro. O ministério de Jesus, ele era feito de palavras. Agora, tem uma coisa que está muito em evidência, é o silêncio. Mas é bom silenciar quando a gente não vai proferir palavras boas, quando a gente não vai proferir palavras que edificam. Mas a gente não pode praticar o isolamento. Não dê atenção àquela pessoa, não. Isso não provém de Deus. Isso não provém de Deus. Porque Jesus Cristo, ele dialogava, não importava a situação da pessoa. Ele dialogou com Abraão, já era um servo de Deus. Ele dialogou com Nicodemos, um homem culto, mas ele também dialogava com os simples. Não fique num patamar de superioridade. Não se ache muito superior. Porque
Jó disse que Deus é muito grande, porém a ninguém despreza. Para você fazer a palavra de Deus, para você fazer a obra de Deus, você precisa estar no meio das pessoas. É necessário estar no meio das pessoas. É necessário se santificar? É. É necessário vigiar? É. Mas é necessário dialogar, conversar com aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. O terceiro diálogo encontra-se também no Evangelho de João, no capítulo de número 4, quando Jesus se encontrou com uma mulher. Aquela mulher, ela tinha problemas com a sociedade. Ela não vivia segundo a palavra de Deus. Ela já tinha cometido algo que fazia ela ser desprezada. As pessoas não davam valor àquela mulher. E ela foi privilegiada porque ela chegou a dialogar com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vinha de uma obra na Judeia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele achou necessário passar por Samaria. Por quê? Por que necessário? Que necessidade era essa? Era a necessidade dele ter um encontro com aquela mulher. Era a necessidade dele tirar o jugo daquela mulher. Era a necessidade dele inserir aquela mulher na sociedade. Era a necessidade dele dar a vida eterna àquela mulher. E a mulher era uma mulher muito simples, e ela foi pegar água com um cântaro, né? Com um pequeno vaso, ela foi pegar água. E ali ela teve a oportunidade de ter um diálogo com Jesus. Jesus Cristo, ele passa, na sua palavra a gente vê um homem santo, o Filho de Deus, o Rei da Glória. Mas quando ele estava no seu ministério terreno, ele tinha hábitos muito simples. A história relata que Jesus Cristo, ele sentou ali, aleluia, para conversar com aquela mulher. E o meio que Jesus se utilizou foi pedir água àquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Que humildade, irmãos, porque nós não somos humildes como Jesus é. É necessário descer de patamares, aleluia, e se assemelhar às pessoas simples, para que elas tenham conhecimento da palavra de Deus. O Senhor sentou-se ali e pediu água. E aquela mulher certamente viu algo diferente naquele homem, disse: por que me pedes água? Tu és judeu, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Queria ela dizer: por que estás dialogando comigo? Por que estás? Aleluia! Por que estás se comunicando comigo? Porque ninguém quer falar comigo por causa da minha situação. E Jesus disse: se tu soubesse quem é que te pede água. Mulher, se tu soubesse que tu estás diante do Filho de Deus. Se tu soubesses que eu tenho uma salvação para a tua vida. Se tu beberes desta água que eu der, nunca mais terás sede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que direção certa, que horário certo daquela mulher ir para aquela fonte, para ter um encontro, para os seus pecados ser perdoados, para ser mudado de vida, para ser inserida no contexto daqueles que amam a Deus. Tenha muito cuidado com o silêncio, tenha muito cuidado, porque as pessoas vivem famintas. Mas nem sempre é de coisa material. A fome, aleluia, e a sede das pessoas é da palavra de Deus. A Bíblia recomenda que se deve abrir a boca em prol dos necessitados. O ministério de Jesus era feito de palavras. Ele dizia: a tua fé
a tua fé te salvou. Mulher, a tua fé te salvou. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que a gente desça do patamar, que a gente não feche a nossa boca quando for para anunciar boas novas. E que a gente possa tirar muita gente do abismo, como Jesus Cristo tirou aquela mulher de Samaria. Que você se preocupe com que nós viemos nos preocupar com os que estão perdidos, com o justo também, como Abraão, ele se preocupou com o justo. Meu Deus, e se essa cidade for destruída, o que será dos justos? Tenha preocupação, vá dialogar como Jesus dialogou com Nicodemos. Do que adianta tanto conhecimento material, tanto conhecimento e não ter conhecimento das coisas de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que vocês meditem nesses 3 diálogos. Gênesis 18, Evangelho de João, capítulo 3, e também Evangelho de João, capítulo 4. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Abra a sua